casarão de Araraquara, construído entre 1880 e 1884, é considerado um dos locais mais assombrados do Brasil. Erguido pelo coronel Antônio Joaquim de Carvalho, um poderoso barão do café, a propriedade carrega uma história sombria. Durante a construção do casarão, o coronel utilizava mão de obra escravizada para manter suas plantações e realizar os trabalhos domésticos. Relatos afirmam que muitos desses escravizados eram mantidos acorrentados e amordaçados em porões e túneis secretos abaixo da senzala. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, libertando todos os escravos, o coronel Antônio se recusou a ajeitar a nova ordem. Ele continuou mantendo os cativos de forma clandestina, escondendo-os nos porões e túneis da propriedade. Aqueles que ousavam desafiar o coronel Antônio sofriam terríveis consequências. Alguns eram castigados com chicotadas, outros eram trancados em pequenos cômodos sem comida ou água. Muitos não resistiram à crueldade e morreram, sendo enterrados nas proximidades. Após a morte violenta do coronel Antônio, em 1897, a propriedade passou por diversas mãos, mas nenhuma família conseguia permanecer por muito tempo. Relatos falam de passos, correntes arrastadas, vozes de pessoas chorando e gritando por comida e água vindos da antiga senzala e do porão. Acredita-se que os espíritos dos escravizados que morreram na propriedade permanecem aprisionados no casarão, assombrando o local. Alguns afirmam ter visto a figura do próprio coronel Antônio rondando as janelas, vestido com suas roupas características. Uma das últimas moradoras, Maria do Seu Vidal, contou ter sido visitada por uma bela mulher vestida com roupas antigas, que lhe disse rever um tesouro enterrado sob o casarão. Isso atrai muitas pessoas em busca das supostas riquezas, causando ainda mais destruição no local. Em 2017, uma equipe de televisão que visitou o casarão afirma ter registrado diversas aparições sobrenaturais, como uma figura sombria na escadaria de entrada e vultos nas janelas. Essas imagens foram analisadas e consideradas autênticas. Outros visitantes também relataram ter ouvido vozes, sentido mudanças bruscas de temperatura e experimentado sensações de calafrios. Médiuns que foram ao local também teriam captado fenômenos de voz eletrônica e outras manifestações. Apesar de ter sido tombado como patrimônio histórico, o casarão de Araraquara encontra-se em completo abandono, com a estrutura interna praticamente destruída. Mesmo assim, pessoas continuam a invadir o local, atraídas pelos supostos fenômenos paranormais. Acredita-se que os espíritos dos escravizados que sofreram e morreram naquele lugar permanecem aprisionados, assombrando o casarão. Alguns afirmam que o próprio coronel Antônio também estaria preso ali, incapaz de se desapegar do poder que um dia exerceu. Dizem que a energia do local é opressiva, como se os espíritos ali aprisionados clamassem por justiça e liberdade. Apesar dos riscos de desabamento e acidentes, pessoas de todo o Brasil viajam até Araraquara para conhecer o casarão e tentar presenciar algum fenômeno sobrenatural. O local se tornou uma espécie de ponto turístico do sobrenatural. Alguns moradores da região afirmam ouvir constantemente os gritos e barulhos que parecem vir do casarão, mesmo com a propriedade cercada e abandonada.
A energia sombria e opressiva parece permanecer, como se os espíritos dos escravizados ainda clamassem por paz. O casarão de Araraquara é considerado um dos locais mais assombrados do Brasil, devido à quantidade e intensidade das manifestações sobrenaturais relatadas por diversas testemunhas ao longo dos anos. Sua história trágica e sombria parece ter deixado marcas indeléveis naquele lugar. Na cidade de Londrina, no estado do Paraná, há um casarão antigo que se ergue como uma sentinela esquecida do tempo. Construído no início do século XX, este imóvel imponente é cercado por histórias sombrias e mistérios que se acumulam ao longo dos anos. A estrutura, que já foi lar de famílias abastadas, hoje é evitada pelos moradores locais que sussurram sobre as assombrações que ali residem. No inverno de 1985, uma família de 5 pessoas decidiu mudar-se para o casarão, atraída pela beleza arquitetônica e pela grande área verde que o circundava. A família era composta por Alberto, um advogado renomado, sua esposa Marina, uma professora de história, e seus 3 filhos. Lucas, de 10 anos, Clara, de 8, e o pequeno Pedro, de apenas 5 anos. Eles estavam em busca de um novo começo e acreditavam que o casarão seria o lugar perfeito. Desde o primeiro dia, Marina sentiu uma presença estranha no lugar. Ela notava sombras movendo-se no canto de seus olhos e ouvia sussurros quando estava sozinha. Alberto, um homem cético, desconsiderava essas preocupações, acreditando serem frutos da imaginação fértil de sua esposa. Contudo, com o passar do tempo, os eventos se tornaram mais difíceis de ignorar. As crianças começaram a relatar encontros com uma figura espectral que vagava pelos corredores à noite. Lucas descrevia um homem alto, de chapéu, com olhos vazios e expressão triste. Clara, por sua vez, dizia ver uma mulher de vestido branco que chorava silenciosamente. Pedro, embora muito jovem para articular suas experiências, frequentemente acordava aos gritos, apontando para os cantos escuros do quarto. O comportamento dos membros da família começou a mudar. Marina passou a sofrer de insônia severa e depressão, enquanto Alberto, sempre calmo e racional, tornou-se irritadiço e agressivo. As crianças, antes alegres e brincalhonas, ficavam apáticas e retraídas. O ambiente, que inicialmente parecia acolhedor, transformou-se em um lugar de medo constante. Uma noite, Marina decidiu explorar o sótão do casarão, um lugar que até então haviam evitado. Lá, encontrou um baú antigo cheio de documentos e fotografias. Ao examinar os papéis, descobriu que o casarão havia pertencido a uma família que desaparecera misteriosamente na década de 1920. As semelhanças com sua própria família eram perturbadoras. Naquela mesma noite, um grito agudo ecoou pela casa, vindo do quarto das crianças. Ao chegarem lá, encontraram Clara em estado de choque, apontando para a janela. Ela balbuciava algo sobre eles estão aqui. Os eventos se intensificaram nas semanas seguintes. Objetos se moviam sozinhos, portas batiam com força e as luzes piscavam inexplicavelmente. O ápice ocorreu numa noite de tempestade, quando a família simplesmente desapareceu. Os vizinhos, alarmados pelos gritos e pela ausência de luzes na casa, chamaram a polícia. A investigação não encontrou nenhum sinal da família nem de luta. Todos os pertences estavam no lugar, como se tivessem evaporado no ar.
A única pista era um diário de Marina, onde relatava os acontecimentos estranhos e seu crescente desespero. No final do diário, uma frase perturbadora: "Eles estão aqui, eles nos querem com eles." A notícia do desaparecimento chocou a cidade. O casarão foi selado e abandonado, tornando-se um local evitado por todos. No entanto, os relatos de fenômenos inexplicáveis continuaram. Moradores próximos afirmavam ouvir gritos e ver luzes estranhas vindas da casa. Alguns até disseram ter visto figuras fantasmagóricas nas janelas. Décadas se passaram, mas o mistério do casarão assombrado de Londrina permanece. Curiosos e caçadores de fantasmas visitam o local em busca de respostas, mas poucos têm a coragem de passar uma noite inteira lá. A lenda da família desaparecida se tornou parte do folclore local, uma história contada em voz baixa ao redor de fogueiras. Alguns acreditam que a família foi vítima de uma maldição antiga, ligada aos primeiros proprietários do casarão. Outros sugerem que o lugar é um portal para outra dimensão, onde almas perdidas vagam eternamente. Nenhuma teoria, entretanto, traz conforto ou explicação definitiva. Aqueles que se aventuram a entrar relatam uma sensação de ser observado, de uma presença maligna espreitando nos cantos escuros. Recentemente, um grupo de pesquisadores paranormais decidiu investigar o casarão com equipamentos modernos. Durante a exploração, captaram vozes sussurradas e figuras nebulosas nas câmeras. Uma gravação, em particular, chamou a atenção. Uma voz infantil dizendo: "Venha jogar conosco." Em um tom quase imperceptível, uma voz adulta sussurrava: "Eles estão aqui e nunca sairão." Este achado reacendeu o interesse pelo mistério, mas também trouxe um novo nível de temor. A última entrada no diário de Marina foi interpretada de várias maneiras ao longo dos anos. Alguns acreditam que ela estava prevendo o seu próprio destino e o de sua família. Outros acham que estava tentando deixar um aviso para futuros ocupantes. No entanto, uma coisa é certa: o casarão assombrado de Londrina guarda segredos que talvez nunca sejam desvendados. E assim, o casarão permanece, uma sombra do passado no presente, um lembrete de que há mistérios que desafiam a compreensão humana. Quem ousará entrar novamente e, se o fizer, conseguirá sair? O casarão aguarda, silencioso e paciente, a próxima família que se atrever a chamar de lar. O casarão de Londrina, com sua aura enigmática e a história sombria da família desaparecida, continua a ser um ponto de fascinação e medo. A cada ano que passa, a vegetação ao redor do imóvel cresce desordenadamente, quase como se a natureza quisesse esconder aquela estrutura amaldiçoada dos olhos curiosos. No entanto, a curiosidade humana é um impulso difícil de conter. Após a descoberta da gravação perturbadora pelo grupo de pesquisadores paranormais, o interesse acadêmico pelo casarão aumentou. Universidades e institutos de pesquisa dedicaram recursos para estudar o fenômeno, mas cada nova investigação parecia apenas adicionar mais camadas de mistério ao caso. Um historiador local, Dr. Ricardo Mendes, decidiu compilar todas as informações conhecidas em um livro, na esperança de que uma visão abrangente pudesse trazer clareza. Doutor Mendes passou meses vasculhando arquivos antigos, entrevistando moradores e analisando relatos de testemunhas. Ele descobriu que a construção do casarão havia sido financiada
industrial alemão chamado Wilhelm Klaus, que migrou para o Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Klaus era conhecido por seu temperamento instável e por sua obsessão com o ocultismo. Documentos antigos sugerem que Klaus realizou vários rituais esotéricos no casarão, na tentativa de se comunicar com entidades de outro plano de existência. Há relatos de que ele teria usado um grimório antigo, um livro de magia negra, encontrado nas ruínas de um monastério europeu. Os moradores da época evitavam a propriedade e falavam de gritos e luzes estranhas durante as noites em que Klaus realizava seus rituais. Em 1925, Klaus e sua família desapareceram sem deixar rastros, muito semelhante ao caso da família de Alberto e Marina. A única diferença é que, na época, a polícia encontrou marcas de símbolos estranhos nas paredes e no chão do casarão, que foram posteriormente cobertas ou apagadas. A descoberta de Dr. Mendes levantou a hipótese de que o casarão pudesse estar localizado em um ponto de energia sobrenatural, onde as linhas de energia mística que alguns acreditam cobrir a Terra se cruzariam. Esses nós são frequentemente associados a fenômenos paranormais e avistamentos de entidades sobrenaturais. Intrigado por essa teoria, Dr. Mendes convidou um renomado geomante, alguém que estuda as energias da Terra, para analisar o local. O geomante, ao explorar a propriedade, sentiu uma presença opressiva e detectou fortes correntes de energia que convergiam exatamente onde o casarão estava construído. Ele recomendou cautela e sugeriu que o local fosse selado permanentemente. Apesar dos avisos, a exploração continuou. Em uma das investigações mais recentes, um jovem pesquisador chamado Daniel decidiu passar uma noite inteira no casarão, equipado com câmeras, sensores de movimento e gravadores de áudio. Sua experiência foi documentada em tempo real por uma equipe externa que monitorava os equipamentos remotamente. Logo após a meia-noite, os sensores captaram atividades inexplicáveis, temperaturas que caíam abruptamente, movimentos rápidos e sombras que não correspondiam às fontes de luz conhecidas. Daniel relatou sentir uma presença fria e ouvir sussurros diretamente em seu ouvido. Ele descreveu uma sensação de ser observado por múltiplos olhos invisíveis, o que quase o paralisou de medo. Por volta das 3 da manhã, uma figura apareceu nas filmagens, uma silhueta indistinta, mas claramente humana, que se movia lentamente pelo corredor principal. Daniel, visivelmente abalado, tentou comunicar-se com a entidade, perguntando seu nome e suas intenções. A resposta veio através do gravador de áudio, uma voz distorcida que dizia: "Você não deveria estar aqui." A transmissão cortou abruptamente e a equipe externa perdeu contato com Daniel. Quando finalmente conseguiram entrar no casarão ao amanhecer, encontraram-no inconsciente, mas fisicamente ileso. Sua mente, contudo, estava em um estado de choque profundo e ele não conseguia lembrar dos eventos após a aparição da silhueta. Quando finalmente recobrou a consciência plena, ele descreveu uma visão aterradora. Viu-se preso em uma dimensão paralela, cercado pelas almas perdidas que habitavam o casarão. Elas sussurravam segredos antigos e clamavam por libertação, mas também ameaçavam qualquer um que tentasse interromper seu tormento eterno. Esses novos eventos reacenderam um debate sobre o casarão. Algumas autoridades locais começaram a considerar a demolição do imóvel,
na esperança de acabar com o ciclo de desaparecimentos e fenômenos paranormais. Outros, no entanto, argumentam que destruir o casarão poderia liberar as entidades aprisionadas, potencialmente espalhando o mal que ali reside. O destino do casarão continua incerto, mas uma coisa é clara: ele é um monumento ao desconhecido, uma lembrança permanente de que há forças além da compreensão humana. E enquanto permanecer em pé, continuará a atrair aqueles que buscam respostas para os mistérios mais profundos da existência, mesmo que essas respostas venham a um custo terrível. Quem será o próximo a desafiar o casarão? E o que encontrará quando cruzar suas portas? Apenas o tempo dirá, mas a história sugere que o destino não será generoso com os curiosos. Boa noite. Inscreva-se no canal Sombras do Medo e compartilhe sua história macabra. Envie seu relato para o e-mail sombrasdomedo@gmail.com e participe do nosso próximo vídeo.